Olha só que curioso, a gente está aqui se comunicando agora pela internet para falar sobre Linux. E de certa forma, a gente já está utilizando o Linux, mesmo que você não saiba nada sobre isso. Ainda. Aqui na HostGator Academy você vai aprender o que é Linux, como ele funciona e no meio do caminho uma coisinha ou outra sobre computação. Então vamos lá. Afinal, o que é Linux? Talvez a forma mais leiga e também mais fácil de se falar sobre Linux seja dizer que ele é um sistema operacional, tal como o Windows ou o macOS. Embora isso não esteja incorreto, né, essa frase ela é incompleta. Ela conta apenas parte da história. E olha que eu nem quero entrar nos detalhes históricos da construção do Linux em si, né? O que eu quero dizer com isso é que ele funciona um pouquinho diferente do Windows e do macOS, e que se você não sabe o que é um sistema operacional de verdade, talvez isso não seja muito informativo para você. Então vamos começar por aí, aprendendo um pouquinho sobre computação e entendendo o que é um sistema operacional. Então o sistema operacional ele é um software, ele é um programa de computador. Mas ele é um programa especial porque ele media todas as nossas interações com o computador. Então ele gerencia os recursos do hardware, da parte física, e também os outros programas. Em termos de recursos, você pode pensar que o computador é uma máquina que tem uma certa capacidade de processamento, né, de fazer contas, capacidade de memória, ou seja, de armazenar coisas, e também pode interagir, né, com outros dispositivos. Você pode conectar um mouse, você pode conectar teclado, tem Bluetooth, enfim, outras capacidades ali, né? Mas a máquina por si só não serve de muita coisa, né? Você precisa ter programas que vão te oferecer algumas funcionalidades, te ajudar a resolver problemas ou se entreter e que vão utilizar esses recursos. E aí que entra o sistema operacional como o programa mestre que vai gerenciar tudo isso. É ele que vai, por exemplo, fazer a comunicação com o processador, com a memória, com outros dispositivos periféricos, entender as necessidades de cada programa e fazer as alocações. Olha só, esse programa aqui precisa de uma certa quantidade de processamento, uma certa quantidade de memória. A gente precisa armazenar um arquivo em um certo lugar para que você consiga recuperá-lo, né, e acessá-lo depois. Então, todo esse tipo de interação que a gente precisa realizar com o computador é mediado ali pelo sistema operacional. Toda a comunicação com outros programas e a comunicação com o hardware, com a parte física também. Agora, um sistema operacional é tão complexo que ele tem múltiplas camadas. Então, a parte visual, por exemplo, com a qual a gente interage, né, a parte das cores, posicionamento, janelas, essas coisas, é uma dessas camadas. Assim como os utilitários, né? Programas que estão ali no sistema para, por exemplo, ajudar a encontrar diagnósticos, a fazer backup, né? Esse tipo de coisa. Então, agora que você tem esse conhecimento, você pode entender que o Linux, ele começou, na verdade, como o kernel, o núcleo de um sistema operacional. Ele é o programa que faz aquela parte de mediar outros programas e recursos computacionais, né? O hardware, de fazer realmente a comunicação com o processador, com memória, com periféricos e com, né, os programas que estão pedindo, né, solicitando acesso a esses recursos. O Linux começou a ser desenvolvido no início da década de 90 pelo finlandês Linus Torvalds. Linux. Já no começo do desenvolvimento, o Linus Torvalds tornou o Linux um software livre, de código aberto. Isso quer dizer que qualquer pessoa poderia olhar o código-fonte, né, as instruções que compõem esse programa e, inclusive, modificá-lo, né, personalizar, utilizar para os seus próprios fins. E isso ajudou muito o software a ganhar popularidade. Então, hoje existe uma grande comunidade de desenvolvedores, né, de profissionais que se dedicam a avançar, né, criar melhorias e novas funcionalidades ali no kernel do Linux, e também existem diversas distribuições, ou seja, diversas versões de sistemas operacionais que utilizam o núcleo Linux. Então aqui a gente vê uma grande diferença, por exemplo, em relação ao Windows e ao macOS, que são sistemas operacionais proprietários, né, que tem grandes empresas ali por trás. Ao invés de ter apenas um sistema operacional Linux que vai recebendo versões, né, e melhorias ali a cada ano ou a cada período de tempo, na verdade existe uma família, né, diversas distribuições, como a gente chama, diversos sistemas operacionais que utilizam o kernel Linux e que têm, né, suas particularidades, inclusive são visualmente ali diferentes, e vão avançando independentemente. Talvez você já tenha escutado ou até mesmo utilizado algumas dessas distribuições, como o Ubuntu ou o Manjaro. O fato de ser um software livre e gratuito ajudou muito na popularidade e adoção do Linux. Então, por exemplo, a maioria dos servidores, que são computadores que intermediam essa comunicação na internet, eles utilizam Linux, utilizam alguma versão, né, dessas distribuições Linux. E é por isso que eu comecei o vídeo falando que o Linux estava sendo utilizado na nossa comunicação, né? Os dados tiveram que passar pelos servidores. E
não são apenas computadores na forma de desktops, servidores ou notebooks, né? Os celulares, por exemplo, são uma forma de computador, e o Android é um sistema operacional baseado no Linux. Aliás, você pode encontrar Linux até em roteadores e caixas eletrônicos. Se você tiver curiosidade em saber mais sobre as distribuições, ou distros para os íntimos, ou quiser saber mais sobre a história do próprio Linux, eu vou deixar um link aqui embaixo para o blog da HostGator, que você pode encontrar mais informações. Então é isso, pessoal. Agora você sabe o que é Linux, que é um sistema operacional e até uma coisinha ou outra sobre processamento e memória.